Certamente que você deve conhecê-lo já de memória, decorado. A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ler comigo? Vamos recitar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Podemos citá-lo uma vez mais? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor nosso Deus, fala-nos através da tua bendita palavra. Palavra que é ungida, que é inspirada pelo Espírito Santo, que brota dos lábios do bendito Salvador Jesus Cristo, e que nesta noite esta palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante, que é poderosa, possa alcançar, atingir muitos corações. Nos curvamos humildemente diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Venha conhecer o amor de Deus. Muitas pessoas têm dificuldades de entender o amor de Deus, ou até mesmo de ouvir alguma coisa acerca do amor de Deus, em razão, muitas vezes, de associarmos a ideia de amor a algumas referências humanas, não agradáveis, às vezes até deploráveis. Quem não conhece o amor de Deus pode ter dificuldade de conhecê-lo porque toma como referência uma experiência doente de amor num relacionamento com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, de modo que a pessoa tem dificuldade em compreender o amor de Deus, porque a sua referência é uma referência equivocada, é uma referência doente. Há pessoas, por exemplo, que têm dificuldade na compreensão de Deus como Pai, porque a sua referência paterna, muitas vezes uma referência abusiva, violenta, indiferente, agressiva, e o indivíduo então faz uma superposição de imagens e tem dificuldade de entender o amor de Deus. Mas eu quero lhe dizer que é possível conhecer o amor de Deus, e é sobre isto que esse texto trata. Jesus está aqui conversando com um teólogo chamado Nicodemos, que foi procurá-lo na calada da noite, impressionado com os milagres que Jesus fazia. Chegou mesmo a dizer, como está no versículo de número 2, sabemos que és mestre, vindo de Deus,
pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Sabemos que és Deus. Supõe que Nicodemos foi em nome de um grupo. Falar com Jesus em nome de um grupo. Incomodado, inquietado com os sinais que ele fazia. Supõe que ele foi falar com Jesus na calada da noite, com medo de ser exposto, porque ele era um homem de projeção religiosa. Por isso foi falar com Jesus na calada da noite. E Jesus então oferece a ele, nesse diálogo, esta pérola preciosa que acabamos de ler. Deus amou o mundo de tal maneira. Este versículo se constitui naquilo que nós poderíamos chamar de coração da Bíblia. Todo o propósito de Deus está sintetizado e resumido nessa palavra. Você sabe que a Bíblia é um compêndio com 66 livros, constituídos em 2 segmentos, Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento com 39 livros, Novo Testamento com 27 livros, divididos por assuntos, por temáticas. Temos os livros de leis, que são os 5 primeiros. Temos os livros de história. Temos os livros dos profetas maiores, os profetas menores. Temos os livros poéticos. Entramos no Novo Testamento, nós temos os Evangelhos. Temos o livro que relata a história da igreja, o livro de Atos. As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João, de Judas, culminando com o livro do Apocalipse. E se todos os livros da Bíblia desaparecessem, mas permanecesse apenas João capítulo 3, versículo 16, ainda assim, toda a essência da Bíblia estaria preservada. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero nessa noite lhe convidar a pensar comigo acerca de 6 perspectivas do amor de Deus que podemos extrair desse versículo. Isto mesmo. Nós podemos extrair de apenas um versículo 6 perspectivas do amor de Deus. Eu quero convidá-lo a me acompanhar nessa caminhada. Em primeiro lugar, o amor de Deus é universal. O texto diz: Deus amou o mundo. Há pelo menos 3 compreensões de mundo na Bíblia. Quando a Bíblia fala em mundo, fala em primeiro lugar mundo natureza, conforme está no Salmo 24, e versículo de número 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mundo natureza, montanhas, mares, rios, céu estrelado, sol, lua. Mundo natureza, flores, animais, plantas. Mundo criação de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia fala de mundo referindo-se a estruturas malignas. É isso, por exemplo, que encontramos na primeira carta de João, no capítulo 2, versos 15 a 17, quando João diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, concupiscência, o desejo dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, em segundo lugar, a Bíblia fala de mundo, referindo-se a essa estrutura corrompida, afetada pelo pecado, que instaura dentro do coração do homem os sentimentos mais contraditórios: adultério, violência, ódio, mentira, falsidade, morte. Todos estes elementos fazem parte dessa visão de um mundo corrompido, afetado pelo pecado. Mas há, em terceiro lugar, o mundo como expressão da humanidade, pessoas. Mundo de pessoas, de carne e osso, de gente diferente na cor da pele, na condição racial, na etnia, condição econômica, mas que aos olhos de Deus se constituem em objetos do seu amor. Quando Jesus está dizendo para Nicodemos, Deus amou o mundo, Ele não está se referindo à natureza, não está se referindo a essa realidade afetada pelo pecado, mas está se referindo a pessoas, a você e a mim. E essa é a primeira verdade que a gente pode extrair do texto. Nosso convite nessa noite é que você venha conhecer o amor de Deus. Amor universal. Deus ama todos. O amor de Deus é para todos. Para todas as pessoas, de todos os lugares. Deus ama você. Mas pastor, eu sou tão pecador, é verdade, mas Deus continua amando você. A segunda verdade que eu quero extrair deste versículo é que o amor de Deus, além de ser universal, é incomparável. Jesus disse, Deus amou de tal maneira. Essa expressão, de tal maneira, significa que não tem como dimensionarmos, não tem como mensurarmos, não tem medida. Por isso Jesus disse, de tal maneira, nem o amor de uma mãe por um filho, nem o amor de um filho por um pai, nem o amor de um esposo pela esposa e vice-versa. Não há na relação humana qualquer parâmetro que se compare ao amor incomparável de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, no verso 13, nós temos uma expressão dessa verdade quando o texto diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. É Jesus quem está falando. Amor incomparável, amor sem medida. O apóstolo Paulo se refere a isto no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, quando ele diz assim, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o versículo nos fala de um amor universal, nos fala também de um amor incomparável. E o convite dessa noite é para que você venha conhecer o amor de Deus. Mas há uma terceira verdade que eu quero extrair desse versículo. É que o amor de Deus é um amor doador. Deus amou o mundo, amor universal.
De tal maneira, amor incomparável, que deu o seu próprio filho. Amor doador. A ideia desse texto é de uma entrega para o martírio, para o sofrimento, para a dor. A maldade dos nossos pecados recaiu sobre Jesus. E Deus amou e deu seu próprio Filho, Jesus Cristo. No livro de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 1, nós compreendemos essa verdade quando Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual a glória para todo sempre. Amém. Amor doador, não apenas universal, não apenas incomparável, mas também um amor doador. Eu quero lhe convidar a conhecer este amor nessa noite. Ainda, o apóstolo Paulo nos informa no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Disse Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou. E o que é que ele fez? Se entregou a si mesmo por mim. Amor doador. O amor de alguém que dá o seu filho pelo vil pecador. Ainda o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Venha conhecer o amor de Deus, o amor doador de Deus. Universal, incomparável, amor doador. Mas em quarto lugar, venha conhecer o amor de Deus que é incondicional. Versículo 16 de João diz: para que todo aquele que nele crê. Não há qualquer argumento que nos leve a pensar que há mérito em nós para merecermos o amor de Deus. Deus ama o pecador do jeito que ele é, do jeito que você é, do jeito que eu sou. Sujos, arrogantes, insensíveis, duros, lascivos, violentos, maldosos, impuros, medrosos, mentirosos, traidores. Deus ama o pecador. E ama de forma incondicional. Deus não faz teoria do amor, mas Ele prova o seu amor materializado e encarnado na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero nessa noite convidar você a conhecer esse amor. Primeiro, amor universal. Deus amou o mundo. Segundo lugar, amor incomparável, de tal maneira. Terceiro lugar, o amor doador, que deu
o seu único filho. Em quarto lugar, o amor incondicional, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ainda, em quinto lugar, estão comigo até aqui? Quantas coisas a gente pode tirar de um versículo, né? Que preciosidade. Venha conhecer o amor de Deus, que é também imerecido. Nenhum de nós merece. Se Deus fosse nos tratar de acordo com os nossos pecados, o que seria de nós? O que seria de nós? Contraditórios, como somos, capazes de atos de bondade, mas também de atos de maldade, capazes de pensamentos nobres, mas de pensamentos vios, inomináveis, capazes de sentimentos os mais gloriosos, mas também de sentimentos os mais nocivos. Não há merecimento em nós. O apóstolo Paulo desenha essa realidade quando lá no capítulo 5 do livro de Romanos, nos versos 6 a 8, ele diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus ama você sem que você mereça. Há pessoas que não entendem bem isso, e até alguns crentes que não entendem isso. Pensam que aquilo que Deus faz por nós é meritório, e não por graça. Alguns até oram assim: Senhor, me abençoa nisto ou naquilo de acordo com o meu merecimento. Não faça isso não, amigo. Porque se você pedir que Deus lhe trate de acordo com o seu merecimento, ai de você, nitrato de pó de nada. Não há mérito em nós, é graça. É graça. Mas por fim, amém? O amém é por fim ou porque você está entendendo? Venha conhecer o amor de Deus. Amor universal, incomparável, doador. O que mais? Incondicional, imerecido. E agora, o amor de Deus salvador. Está aqui no verso 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe sobre o que Jesus está dizendo aqui, falando? Ele está nos falando da eternidade. Há uma eternidade para a qual todos nós precisamos nos preparar. E é aqui, enquanto temos o fôlego de vida, que decidimos onde passaremos a eternidade. Céu ou inferno, perdição ou salvação, perto de Deus ou longe de Deus. Ninguém é obrigado a crer nisto, mas o que está colocado aqui brota dos lábios do Filho de Deus, como um alerta, como uma convocação, um despertamento, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cabe aqui uma pergunta, amigo.
Você está preparado para a vida eterna? Está preparado? Se Deus lhe convocasse hoje à sua presença, você está preparado? Você está seguro da eternidade? Ou será como um louco, acerca de quem Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ah, senhores, a vida humana é tão frágil, mas a eternidade é algo que deve nos provocar a reflexão e, mais do que isto, uma decisão. Para que todo aquele que nele crê, e todo aquele que crê, não perece, mas tem a vida eterna. Eu quero finalizar esta breve reflexão lendo a letra de uma canção que eu acho que a gente vai cantar. O amor de Deus é singular. Ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto do que o céu. É mais sublime além do véu. Aos nossos pais que transgrediram, Deus prometeu Jesus. Que amor sem par eles ouviram, linda promessa da cruz. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vil salvou. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. E olhem que estrofe linda. Se os mares todos fossem tinta, pode ir tocando já, Davi. E o céu sem fim fosse papel, e as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivães, nem mesmo assim, o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante, é esse eternal amor. Venha conhecer o amor de Deus. Deus ama você. Ninguém entrou aqui nessa noite por acaso. Você entrou aqui porque Deus lhe trouxe. E eu quero lhe convidar a entregar a sua vida a Cristo, conhecer o amor de Deus. Deus que ama você, perdoa você. Que deu o seu Filho Jesus para lhe salvar. Eu quero lhe convidar nessa noite a conhecer este amor. Curve a sua cabeça, por favor. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar o Teu nome porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar. E eu quero pedir ao Senhor que nesta noite o Senhor possa tocar muitos corações. Pessoas que precisam hoje conhecer o amor de Deus. Permaneça ainda com a sua cabeça reclinada. Há alguém aqui nessa noite que quer conhecer o amor de Deus hoje, quer entregar a sua vida a Jesus, quer aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Se houver alguém, levante uma de suas mãos, para que eu possa ver.